Bom dia! Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom, tudo em paz, tudo em paz. Seja bem-vinda. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Legal, legal, legal. Tô dando um bom dia aqui para a galera que está chegando. Bom dia para todos vocês. E a gente vai fazer o nosso bate-papo aqui. Vamos torcer para a internet colaborar, né, Sandra? Pois é, eu já fiz de tudo aqui em casa hoje. Já me instalei próximo aqui do meu Wi-Fi, já vi a luminosidade. Eu falei, bom, hoje vai dar tudo certo. Hoje vai, hoje vai, hoje também vai. Que legal, Sandra. Você está trabalhando em casa esses dias? Pois é, como muitos de vocês, né, a gente acha que trabalhar em casa, esse home office faz com que a gente trabalhe menos, mas é muito trabalho, né? É muita coisa para a gente fazer, muita coisa. É curioso isso, né, Sandra? Eu converso às vezes aqui com a Isabela, minha filha, um pouco isso, né? Que a gente está sem um trabalho formal, onde a gente saía quase todo dia para dar aula, né? Mas mesmo assim o trabalho não parou, né? Tem Não uma parou? quantidade de trabalho burocrático que a gente faz e que ele não para. Ó o Dálcio aí, meu amigo Dálcio. Seja bem-vindo, Dálcio. Oh, Dácio, Ah, você Dácio, conhece o legal. Dálcio também, né? O Dálcio Conheço, está aí, tá conheço. aí com a gente. Eu já vi E, também alguns alunos meus entrando aí. legal, bacana. Sejam bem-vindos, alunos da professora Sandra. E mesmo sem a gente estar dando aula formalmente, o trabalho não para não, né? Não Pois para, é, tem pois medida é. provisória e legislação e aluno que pede material para preparar e quebrar a cabeça, né? Como é que o que que eu vou fazer agora para remunerar a minha vida, né? Enfim, a correria continua em casa, né? Continua em casa. E o problema que eu tenho visto nesses últimos dias é que, pelo menos eu, né, eu não tenho conseguido separar as minhas atividades profissionais com as minhas atividades aqui dentro de casa. Ah, Então, como você mesmo disse, antigamente a gente saía e deixava alguém cuidando da burocracia caseira. Agora exato, não, exato. né? É Aí é isso mesmo. difícil. É isso mesmo. E veja assim, quando eu vou ministrar aula em São Paulo, eu costumo sair de casa umas 6h30 umas 5h30 da manhã, para tentar não pegar muito trânsito em São Paulo. Então, quando é 7h, 7h30, eu já estou chegando no meu destino. Então, dependendo do lugar onde eu vou, 7h30, 8h eu já começo a trabalhar. Hoje eu estou em casa, né? Fiquei aqui em casa. Aí vai preparar café, vai arrumar alguma coisa para comer, vai lavar a louça, tá, 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 tá. A hora que eu for começar a trabalhar já era 9h. Então, em casa a gente tem que lidar com a burocracia da casa também, né? Com as tarefas domésticas. Tem. E é muito complicado, né? Porque eu tenho 3 filhos, né? E tenho meu marido também, que todos estamos em casa. Um Aham. menino que está na federal, mas lá na federal não está tendo aula, ele está em casa. É, A minha mais nova, que está em preparação para a vestibular, está estudando em casa. A minha mais velha, que também é professora, está dando aham, aula em casa. Meu é. marido, que também é professor, está dando aula em casa. Então, Que bacana. Estamos então na casa de uma família de professores e pois um é, aluno. de Ah, áreas que bom. distintas, mas somos professores. Tudo a ver com o nosso papo, então, Sandra. Esses últimos dias eu resolvi contribuir com as pessoas que me acompanham, com os meus alunos, de alguma forma, né? Até porque nós estamos vivendo um momento em que muita coisa na nossa vida provavelmente vai mudar, inclusive na nossa vida profissional, né? Com E, certeza. e é um momento, então, em que muita gente provavelmente já está repensando os seus caminhos, repensando as suas carreiras. Então, resolvi colocar em prática algo que as pessoas me pedem com muita frequência, né? Muita gente fala, eu queria tanto dar aula, eu gostaria de dar aula, como é que é dar aula? Eu não sei dar aula, não tenho conhecimento, e eu oriento as pessoas da maneira que eu posso, né? E eu falei, por que não levar essa orientação e esse conhecimento para muito mais pessoas através da Com internet, certeza. né? Então, eu Uhum. falei, eu vou criar alguma coisa, alguma forma
de ensinar as pessoas como é que elas podem ser professores, como é que elas podem ser professoras. Mas Legal, antes legal. de eu colocar a público essa minha ideia, esse meu trabalho, eu resolvi conversar com profissionais renomados no mercado, e você é uma profissional Ah, renomada no obrigada. mercado, Obrigada. para que os profissionais também falassem do que é ser professor. Eu amo ser professor, eu gosto muito de ser professor, já faz 12 anos que eu dou aula, faz 12 anos que eu vivo disso, mas eu não queria só a minha palavra, eu queria conversar com outras pessoas também para que os alunos, para que as pessoas pudessem ver como é a vida de professor, o que faz o professor, que cuidados um professor precisa ter. E por isso que eu te convidei. Então, eu queria que Ah, você se obrigada. apresentasse para a minha audiência, que não acho difícil alguém não te conhecer, mas de qualquer forma, né? Vamos fazer igual eles fazem na televisão, né? Vamos nos Pois é. apresentar. Faz de conta que a gente está aqui no Bom Dia São Paulo. Bom dia, Atibaia. Fala um Mas para pouquinho mim é então, bom Sandra. dia, São Paulo. Isso. Bom dia, São Paulo e Atibaia. Conexão São É. Paulo e Atibaia. Bom, me apresentando formalmente, então, para a audiência do professor Antônio Sérgio, né? Eu sou Sandra Cabral, a minha formação acadêmica, eu sou advogada, como formação acadêmica, eu sou advogada, né? Mas eu não atuo na área de contencioso tributário. Eu tenho pós-graduação em gestão empresarial e eu tenho mestrado na área de semiótica, tecnologia e educação. Já faz mais de 23 anos que, como todo mundo diz, até a Priscila falou ontem na É, live dela, com live. você, né? Ela falou assim, faz 23 anos que eu não trabalho e eu Só dá só aula. dou aula, né? Então eu vivo desse mundo acadêmico, porque eu estava, né, em graduação, estou em pós-graduação, em treinamentos em company ou também em treinamentos, por exemplo, lá no Sescom, onde a gente tem muito contato, né? Sescom, Aham. no Sindicom. Então, assim, a minha vida de 33 anos envolvida com ICMS, PI e ISS. Teve um momento da minha vida que eu já fui auditora tributária, que eu já prestei consultoria tributária, e faz mais ou menos uns 23 anos que Deus me conduziu para esse mundo acadêmico e de treinamento empresarial. Então é isso. Legal. A Karina está colocando aqui, Sandra é minha inspiração. Também quero ser prof. E Eu sigo a passou um outro Karina. comentário aqui da Josi, Josi Caroline. Sandra maravilhosa. O pessoal está te Meu Deus. elogiando. Não, obrigada. É que eu paguei para elas fazerem esses Ah, tá bom. comentários, viu? Depois precisa depositar, tá bom? Plateia, né? Plateia paga. Ah, legal, legal, Sandra. Quero dar um recado aí para o pessoal que está assistindo. Eu fiz um e-book onde eu estou aprofundando um pouquinho desse conhecimento e onde eu estou apresentando formas de nós conseguirmos uma remuneração adicional, conseguirmos uma nova forma de remuneração através do trabalho na área tributária. E aí eu direcionei esse assunto para o SPED. Então eu criei um e-book falando um pouquinho de como é que a gente consegue aí ter ganhos através do SPED fiscal, tá legal? Esse e-book está lá na minha bio, tem um link lá na minha bio. E de vez em quando a minha colaboradora Isabela vai entrar aqui e vai colocar o link nos comentários aí para vocês poderem baixar o e-book, quem tiver esse interesse, legal? A Sandra, ela é minha parceira de aulas no SESCOM, que é o sindicato dos escritórios de contabilidade aqui em São Paulo. Então, nós damos aula lá no SESCOM. A Sandra é coordenadora lá das atividades da área tributária do SESCOM. E eu sou professor lá também, coordenado pela Sandra. E somos parceiros também na FECAP, né, Sandra? Damos aulas Isso. na pós-graduação da FECAP. E a Sandra já está lá há muito tempo, eu estou na FECAP, comecei o ano passado na FECAP, e estamos aí fazendo esse trabalho junto. Fora outros lugares, né, Sandra, que a Outros, gente outros. encontra por aí. Legal.
A ideia aqui qual é, Sandra? É a gente levar para as pessoas, mostrar para a pessoa o que que a gente faz e mais ou menos como a gente faz. Então, que cuidados que a gente tem, como é que é o nosso dia a dia. E claro que num bate-papo de uma hora a gente não poderia falar tudo, né? Não dá para falar É, tudo. Então a gente escolheu fazer esse bate-papo, pessoal, através de dicas. Então a Sandra vai passar cinco? É cinco, Sandra? são 5. Como a Então a Sandra Priscila fez ontem, 5. isso, a Priscila ontem passou 5 dicas, né? Como ser professora, e a Sandra hoje vai passar também mais 5 dicas que vão nos dando um caminho e uma ideia do que é o trabalho de um professor. E aqui no meu caso, estou direcionando o nosso assunto para um professor na área tributária, para você que é da área fiscal. Legal? Vamos lá então, Sandra, só antes de você começar a falar das suas dicas, né? Uma coisa que eu falo também é que muita gente que é da área fiscal, muita gente que está nos ouvindo, às vezes a pessoa ela não para pensar o quanto ela tem de conhecimento. O quanto ela tem de conhecimento e se ela começar a puxar pela ideia, o que ela conhece, e se ela tiver uma forma de estruturar essa informação, então as suas dicas ajudam muito nesse sentido, as dicas da Priscila ajudam muito nesse sentido, as minhas dicas ajudam nesse sentido, é dizer o seguinte, pessoal, em resumo. Vocês que trabalham na área fiscal, vocês têm muito conhecimento. E em algumas áreas, vocês têm até mais conhecimento do que nós, Do que o mundo. Com certeza. porque vocês vivem o dia a dia. Então, se vocês tiverem essa vontade de transmitir esse conhecimento, se vocês tiverem essa vontade de ajudar pessoas com o conhecimento, né? Quando a gente fala em transmitir conhecimento, não é só pensando na questão financeira, mas é uma vontade de ajudar, uma vontade de contribuir. Você pode pegar Pode. esse seu conhecimento e transformar ele em alguma coisa muito prazerosa, muito bacana para você. Vamos lá para as Verdade. dicas da professora Sandra Cabral. Então vamos lá, né? Se é que eu posso dar dica para alguém, né? Mas, Pode, enfim, pode sim. Até para mim suas dicas são úteis. ontem eu participei e eu vi as dicas da Priscila. Concordo com todas elas, só venho dar algumas outras, né? Legal. Então, assim, Sandra, antes de ter sido e ter me tornado uma professora, como eu disse anteriormente, eu fui auditora tributária, então eu trabalhei na Trevisan como auditora tributária por muitos anos. Eu Uhum. fiz auditoria em grandes empresas, em empresas médias e algumas empresas pequenas. E na minha época, né, a gente tinha que pegar nota, a gente tinha que pegar livro, a gente Isso. tinha que, não é? A gente É. tinha que ter um olhar diferenciado para tudo que acontecia. Então, Aham. no mesmo momento que eu conversava com alguém que emitia a nota fiscal, eu tinha, né, por obrigação, a conversar com alguém que escriturava aquela nota, que apurava aquela nota, que, sabe, então eu sabia de todo o processo daquela organização, de É isso compra, mesmo. de venda, de emissão de nota, escrituração. Então, assim, eu vivenciei tudo isso. Eu É. passei por tudo isso por muitos anos. Então, a primeira dica para quem quer realmente ensinar, como você falou, é conhecer muito bem o assunto que você vai falar, é a primeira coisa, né? Eu só ensino o que eu sei muito bem. Uhum. Eu só ensino o que eu sei muito bem. Por isso que eu não me atrevo, por exemplo, a falar de SPED. Eu Aham. não conheço o ambiente SPED. Isso eu deixo para você. Isso eu deixo para os outros profissionais. Porque eu sei que em algum momento alguém vai fazer alguma pergunta para mim que, como eu não vivenciei, eu posso não ajudá-lo. É. Então, a primeira dica lógico que a gente não sabe tudo, né, Antônio Sérgio? A gente Sim, não sim. sabe tudo. Mas eu vivenciei muito. Então, a primeira dica: você só vai ensinar o que você sabe bem. Já parte dessa premissa
que você não pode se aventurar no mundo acadêmico ou no mundo de treinamento, dizendo assim, eu vou dar aula de direito tributário, de direito societário, de direito civil, de imposto de renda, de PIS e COFINS e de CMS. Não vá com esta intenção, porque você não saberá nem muito o todo, nem especificamente um assunto em particular. Isso é interessante, né, Sandra? Porque, por exemplo, nós temos um público muito grande de escritórios de contabilidade. E quem trabalha num escritório de contabilidade, muitas vezes, a pessoa ela acaba vendo um pouco de tudo. Sim. Principalmente os donos do escritório, né, os contadores do escritório, eles precisam ter uma noção de tudo, até para orientar os seus funcionários. Então, a pessoa vem lá no curso de Bloco K. Só que, às vezes, lá no curso de Bloco K, ele me faz uma pergunta da declaração do imposto de renda, da ECD, da ECF, ou de alguma regra específica lá do lucro real. E aí eu tenho que dizer, olha, eu tenho uma noção, eu sei o que é lucro real, lucro presumido, sei que é imposto de renda, sei que é ECD, sei que é ECF, mas eu não acompanho os detalhes, né? Saiu uma instrução normativa, saiu um CPC, eu não olho esses detalhes, porque não dá tempo da gente ser especialista em várias coisas. E muitas vezes quando a gente está no palco, né, ou está na sala de aula, as pessoas acham, e na internet também, né? As pessoas acham que a gente sabe todos os assuntos da área tributária. E você mesma falou, né? Ó, quando eu for colocar o título, coloca professora tributária de CMS e TI, né? E quando eu falo também na minha formação, eu falo, eu vou formar um professor desse assunto. O professor despede, mas tem um monte de outra coisa. Tem um monte de outra coisa, mas vamos aprender uma coisa, depois, se você quiser, você aprende outra, depois eu faço outra. Por quê? Porque a gente tem que focar. É muita coisa, muito detalhe. Então, você escolheu o ICMS, você escolheu o IPI, você escolheu substituição tributária e tudo que está ao redor disso, né, Sandra? Isso tudo já dá assunto para a semana inteira. Então, a gente tem que focar. Vai falar de uma coisa? Tem que ser uma coisa que você conhece bem. Tem que conhecer bem, Verdade. ou na prática ou em teoria, mas você precisa aprofundar. Então, Com não dá para certeza. falar de tudo muito bem. Você pode tentar conhecer de tudo. Agora, quando você se coloca na frente de um palco, na frente de uma sala de aula, você tem que ter esse conhecimento. Eu E uma coisa concordo. importante também, né? Vai ter um dia aqui da minha live que eu vou falar sobre palestras amanhã com a Fernanda Ah, Zerbini. Fernanda Zerbini. Fernanda é nossa amiga lá do Sescom também. Fernanda Zerbini amanhã, só que amanhã é às 17 horas, tá, pessoal? Amanhã é um outro horário, eu tive que adaptar para a agenda da Fernanda, amanhã às 17 horas. E a gente vai falar sobre ser palestrante, sobre fazer palestra. E é a mesma coisa que você falou, né? Para você que dá palestra lá no Sescom com frequência, para você subir no palco para palestrar, você tem que ter um conhecimento muito bom. E Com muita certeza. gente tem medo de falar em público, né? Uma das formas da gente dominar o medo de falar em público, de estar na sala de aula, é você ter domínio do assunto. Com Dominando o certeza. assunto, porque o medo de falar em público é o quê? É medo de passar vergonha, medo de ser humilhado, medo de ser ridicularizado, medo de ficar com cara de tacho. E mesmo nos assuntos que a gente conhece, tem coisa que pergunta que a gente não sabe. Ó, isso aqui eu vou verificar. Mas a gente tem que ter o máximo domínio possível, né, Sandra? É isso Com aí. certeza. Concordo Muito com ótimo você. essa sua dica da gente estar preparado para o que vai falar. A minha segunda dica, né? Eu sempre. Esse friozinho na barriga, eu ainda hoje, com mais de 23 anos de exposição ao público e dos públicos mais variados possíveis. Eu já dei treinamento para diretores de empresa, para supervisores, assim, então assim, já dei palestra para muita gente, para um público menor. Então, o frio na barriga, como você mencionou, e tenho certeza que a Fernanda também vai falar sobre isso, o Aham. friozinho na barriga é muito importante. Sinal que você está consciente da sua pequenez. Você sabe que você é pequeno. Então, esse friozinho é um friozinho interessante que você aí vai tentar dominar aquele assunto e não vai se sentir maior do que aquele que está
lá no palco te assistindo. Então, esse friozinho na barriga é muito importante. Até aqui Mas a na live segunda... dá um friozinho, né? Até uns Nossa, minutinhos antes da live dá uma eu ansiedade, né? falo... Será que vai dar tudo certo? Será que vai funcionar? Normal. Ansiedade, frio na barriga, até na live eu tenho, viu, pessoal? Então, com Depois que certeza, isso, começa, eu fico tranquilo, mas antes de começar, fico um pouco apreensivo. com certeza. A segunda dica, que a gente... É tudo uma sequência, né? Assim, pelo Uhum. menos para mim. Para cada turma da pós-graduação, para cada turma de treinamento empresarial, para cada turma do SESCOM, inclusive, eu busco saber o perfil do participante. Como eu fui por muitos anos também coordenadora do MBA de Gestão Tributária da Trevisan, da Universidade de São Caetano, eu sempre fiz isso para facilitar a vida do meu professor. Então, cada aluno que se candidatava à época para participar do MBA lá da Universidade de São Caetano, a USCS ou IMES, como todo mundo chama ainda, Uhum. eu para mim, eu preenchia uma fichinha, eu conversava com ele, esperava a expectativa dele, e com todas essas informações, eu passava isso para o professor que ministraria as aulas para mim, lá na USCS, lá na Trevisan, para o professor se sentir confortável, para dizer, ó, eu sei quem é o aluno que trabalha no segmento de indústria, de comércio, ele é importador, ele faz operação de exportação também, ele já fez uma graduação, já fez uma pós. Então, assim, conhecer o perfil do aluno é muito importante para eu, né, e para vocês também, para a gente saber como que a gente vai direcionar aquele encontro. É, Porque sem conhecer o perfil do aluno, você pode levar um assunto lá em cima e a pessoa que foi participar não está pronta para aquele assunto e ele vai te avaliar mal. Não que você esteja ruim na apresentação, é que você não conseguiu refinar qual é a ansiedade, qual é a dor daquele aluno, o que ele quer resolver. Então, é, saber o perfil do aluno também é a segunda dica que, para mim, dá muito certo. legal. E você, Sandra, você dá aula em faculdade? Eu não sei se ainda está dando aula em faculdade, mas você deu aula em faculdade, pós-graduação e no SESCOM. Uhum. São públicos diferentes, né? O jeito de lidar é diferente, né? O jeito de lidar. E olha, não estaria na dica, mas assim, um dos cursos que eu fiz, porque eu sou mestre, né, em educação, Aham. mas um dos cursos que eu fiz, que foi um curso pequenininho, de 20 horas, foi com o professor Antônio Carlos Gil. Eu até trouxe aqui o livro, lógico, não ganho nada para fazer divulgação do livro dele, Legal, nada, bacana, mas bacana. assim, o professor Antônio Carlos Gil, foi um curso que eu fiz lá na USCS, inclusive, sobre didática do ensino superior. Nossa, olha, já era professora há alguns anos, mas quando eu li esse livro, eu percebi tanta coisa É, que não. Falei assim, meu Deus, eu tenho que conhecer realmente a dor do meu aluno. Saber se ele é carente de alguma coisa, se ele quer vir aqui, como até a Priscila ontem também estava comentando, mas eu preciso saber a dor dele ou o problema dele para eu conseguir atender. Então, esse livro para mim foi assim um quebra de paradigmas. Eu preciso calçar o sapato do meu aluno para saber a dor que ele está sentindo com aquele salto alto, com aquele bico fino, ou se ele está confortável. Isso é muito importante, é muito importante. Eu saber a dor e o interesse. E aí, para estou eu anotando abordar aqui para ler o livro depois. tá, e muito interessante, viu? E para eu saber como atingir um aluno em tese de pós-graduação, ele está querendo lá aprimorar o seu conhecimento. Então, eu posso puxar um pouquinho mais, eu posso ser mais jurídica, já que eu sou advogada, eu posso ser mais jurídica, mas
o participante do SESCOM, por exemplo, e é lógico que eu não estou menosprezando os colaboradores dos escritórios de contabilidade que vão lá no SESCOM, mas é um colaborador que precisa ouvir aquela linguagem jurídica de uma forma mais agradável, que ele consiga entender. Então, realmente, o que você falou, públicos diferentes, por isso que eu preciso saber do perfil. Legal, bacana, bacana. Muito boas as suas dicas. Vamos lá. Na minha terceira dica, a Priscila também comentou ontem, mas eu, sei lá, né? É uma outra abordagem. Preparar o material. Hoje a gente vive num ambiente eletrônico, né? Sim. E eu já passei por vários perrengues. Vários perrengues. Então, o que hoje eu, Sandra, faço? Eu sei de tudo na minha... Sei de tudo não, né? Não vou assim, mas eu sei do que eu vou falar. Esse é o primeiro ponto. O meu material em PowerPoint, eu faço a revisão. Isso a Priscila também falou. O meu material em PowerPoint, apesar de ser o mesmo assunto, substituição tributária, que eu estou lá no SESCOM desde 2011 falando desse assunto, meu material em PowerPoint, eu de novo eu reviso. Eu levo para o local o meu pendrive, eu mandei no meu e-mail aquele material, eu salvei na nuvem e eu ainda tenho na minha cabeça, se nada disso funcionar, eu vou precisar de uma lousa. E na lousa eu tenho total liberdade. Então, prepare-se para um imprevisto. É luz que falta, é a versão que você gravou no seu pendrive, que não é a mesma versão do computador que você vai usar lá. Exato. Então, assim, são os imprevistos que acontecem e a gente precisa, para a gente ficar tranquilo. Então, assim, eu já sei do conteúdo, eu já sei do perfil que vai participar, eu estou com o material. Meu material está no meu pendrive, meu material está no meu e-mail, meu material está na nuvem, meu material eu imprimi, porque eu já fiz isso também, de levar o material impresso para... Né? Faltou tudo, eu tenho uma sequência ali que fica fácil. Então, isso eu acho, para mim, Sandra, facilita, porque eu já, como eu disse, já passei por um monte de perrengue, um monte. De chegar no lugar, Antônio Sérgio, por incrível que pareça, não sei se você já passou por isso. Você foi convidado para ir num sindicato, e foi um sindicato que eu fui chamada. Bom, minha presunção, lá vai ter o computador, vai Básico, ter né? o projetor. Isso. Falei, não vou levar nem meu computador, nem meu nada, porque eu vou chegar lá, tá tudo pronto. Não tinha nada disso. Já passei por isso, já passei. Então, o senhor não trouxe? Não, aqui não, você não dá uma aula aqui? Aqui não dá aula, não tem aula sempre? Então, assim... Eu já cheguei em lugares, Sandra, que a pessoa perguntou se eu não trouxe o projetor. Eu falei, mas como? Eu já levei projetor, eu já levei. E mais a apostila. Mas a gente tem que estar preparado. E aí, pensando nisso, né, uma das coisas que com o tempo a gente vai aprendendo é já checar isso antes. Perguntar para a pessoa. Vou levar meu pendrive, tá bom? Se vira aí. Já deixar avisado para a pessoa, para não ser... Mas isso é só o tempo, né, Sandra? É o tempo, é o tempo. Quando acontece que a gente fala, puxa vida, né? Podia ter perguntado. Na próxima. Então, aí. essa dica eu acho também muito importante. Agora, nem sei mais qual a dica que eu tô, acho que é a quarta. Você vai na quarta agora. Na quarta, olha só. Eu gosto muito de falar, então você vai me direcionando aí em tempo, tá hein? Bacana, tá bacana. Vai você me cortando. É convidada aqui, você é entrevistada. Vai me cortando. A outra dica que eu acho muito importante, e é lógico, como você mesmo comentou, isso é o tempo, isso é maturidade, isso é experiência. Porque, olha, muito cá entre nós, e quem quer entrar na área vai sentir isso na pele.
O professor, o palestrante, são seres humanos vaidosos. É ou não é? Sim, Normalmente, a isso. gente se acha o todo-poderoso, o detentor do conhecimento, e a gente fica, às vezes, isso já foi lá na minha juventude, já foi algumas vezes para mim, empecilho para eu progredir, porque eu achava assim, eu não posso errar. E É. se alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei, eu vou me sentir humilhada ali. A gente mesmo se condena, né? Né? Então, ao longo de muitos anos, e hoje muitos dos meus alunos já ouviram essa minha fala. Olha, eu não sou detentora do conhecimento, nem de ICMS. O Kleber Santos sempre me chama assim, a rainha do ICMS. Eu falo, não é assim não, meu amigo. Tem muita coisa do ICMS que eu não conheço. Então, ao longo dos anos, eu fui aprendendo que errar numa palestra, errar num evento qualquer, não, pelo menos para mim, não é o condenável, desde que aquele erro não tenha ocorrido pela sua displicência no Aham. trato daquele trabalho. Errar acontece, o erro acontece. O importante é que você absorva aquele erro, identifique as causas daquele erro e fale: bom, a partir de hoje eu aprendo. E isso você levar para a sua vida, qualquer segmento da sua vida. Nós estamos aqui restritos ao mundo acadêmico, né, ao mundo de treinamento. Mas, ó, errei e não foi por meu desleixo. Errei. Ah, tudo bem. A próxima não vai acontecer. Porque a gente precisa sair do pedestal. É. Né? Pela minha formação acadêmica, ó, vou revelar a idade, hein? Cuidado, desliguem os microfones. Eu me formei em 1985. E eu me formei, naquela época, eram 5 anos, né, de graduação. E os meus professores, à época, eram todos desembargadores, promotores, tanto que até a forma da sala de aula era muito diferente. O professor estava num pedestal, assim, né? Uhum. Estava numa bancada mais alta, já para dizer para o aluno: fica aí na sua insignificância, nem Você pergunte para aí, mim. eu aqui, né? Fica aí na sua insignificância. Eu sou desembargador, eu estou falando aqui para vocês. Anotem se vocês quiserem. Se vocês não quiserem prestar atenção, também eu não estou nem aí. Então, na minha época, a gente sentia muito medo de perguntar. Porque o cara era desembargador, não era nem juiz. Já era desembargador. O cara já chegava na sala de aula. E, lógico que hoje tudo mudou, né? Mas o cara chegava em sala de aula com uma empáfia que, assim, intimidava o aluno. Imagina, Uhum. eu entrei com 18 anos na faculdade e tudo desembargador. Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou perguntar para esse cara? Então, em todos os meus anos acadêmicos como aluna, eu sentia muito medo de perguntar, porque o camarada estava num nível aparentemente tão mais alto que ele não se rebaixaria para entender a minha pergunta. É. Então, depois que eu entrei no mundo acadêmico e eu fui tirando o meu salto alto e eu fui, como você também deve ter passado, você deve também ter cometido muitos erros em algumas situações orientando o seu aluno. E aí você Sim. foi aprendendo. Então, errar, você vai errar. Até hoje eu erro em sala de aula. Eu tenho, como você disse, tem aluno que, por trabalhar naquele segmento, ele sabe muito mais do que a gente. É. Então, hoje eu não me sinto menosprezada, diminuída, porque tem alguém que sabe e que eu posso ter cometido algum erro. E você vai cometer, eu vou continuar cometendo. Então, assim, aprenda com os seus erros. Esse seria
o meu quarto, a minha quarta dica. Legal, legal. Sandra, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui entre o seu quarto e sua quarta e quinta dica, que é uma percepção que eu tenho e eu queria ver como que isso é para você. Quando você falou aí dos seus tempos de auditoria, eu também fui auditor durante alguns anos, né? E aí fazia auditoria na área fiscal, na área contábil, na área trabalhista, antes de existir SPED, né? Hoje é difícil alguém ser auditor dessas três coisas ao Não mesmo tempo. dá. Antes do SPED, a gente fazia auditoria nessas três áreas. Tá passando o carro do gás aqui, viu, pessoal? Vocês vão escutar uma musiquinha aí, uma música clássica, é o carro Já do gás que estou está passando escutando. aqui. É. E então eu lidava com todo esse material, o livro em papel, a nota fiscal em papel, a gente tinha que estudar. Então, quando eu ia fazer a auditoria do balanço, tem lá a conta de receita. Para ver se aquela receita estava certa, pegava o livro de entradas e somava mês de janeiro, fevereiro, março, abril, total de receita, para ver se batia com aquilo que estava lá no balanço. Depois pegava algumas notas para fazer teste. Ah, deixa eu ver a nota tal, se está lançada aqui no mês tal. Então, a gente lidou muito com isso, com papel. Com papel. As coisas eram muito mais trabalhosas, demorava muito mais tempo para fazer. Hoje, a gente tem a facilidade da internet. Muito prático, muito mais rápido, muito mais seguro algumas operações. Porém, a internet tirou das pessoas a vontade e o interesse de estudar. Então, eu percebo muito isso, né? Então, como a gente está aqui num papo, objetivando orientar pessoas que tenham vontade de se tornar professores, consultores, palestrantes e tal. Tem que estudar, tem que ler, tem que pegar papel, tem que imprimir, tem que fazer anotação. O estudo é fundamental. O estudo é fundamental. Por quê? Porque hoje as pessoas fazem muitas coisas na área fiscal, dentro de sistemas, e que elas não conseguem ter uma visão do conjunto. Então, Pois às vezes a é. pessoa ela lança a nota, ela apura ICMS, mas quando você fala coluna outras, colunas isentas, às vezes a pessoa não sabe. Hoje, nos últimos meses, eu tenho feito um curso da GIA-EFD, né? Da GFD, tem As acompanhado. empresas têm recebido muita notificação aí, está dando divergência de GIA-EFD. E aí lá no meu curso tem um slide que eu coloquei uma tela mostrando o livro de entradas antigamente. Eu falo, olha, gente, porque a pessoa ela vai ler lá no regulamento do ICMS, o regulamento fala, ó, é coluna tal, coluna observações. Você olha no sistema, o sistema não tem Não, coluna, ele tem campos. Então, às vezes, a pessoa ela não consegue linkar aquilo que está lá no artigo 214, dizendo que tem que colocar na coluna tal, com o lançamento que ela faz lá no Folha Matic, no Conte Matic, no SCI. Por quê? Porque ela não conhece os detalhes. E aí fica só naquela de importa o XML, faz a apuração, se deu erro, vai lá só naquele lugar que deu erro e entrega. Mas não parou para olhar o regulamento, não parou para estudar o que diz o artigo tal, qual que é a relação desse artigo com aquele outro artigo tal. E a internet tira um pouco dessa vontade, né? E, tem dúvida? Vai no Google. Google é um perigo na área tributária, né? com Quem confia em certeza, com Google certeza. corre muito risco, porque tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Tem coisa certa, mas tem coisa errada. Então, eu penso que para quem tiver esse interesse de ir para o campo acadêmico, tem que gostar de ler. Ou se não Tem. gostar de ler, tem que criar uma disciplina de que vai ter que ler. Você fez direito, você é advogado, então deve ter lido muito mais que eu. Eu fiz contábeis, né? Fiz administração em contábeis, eu sei que advogado tem que ler muito mais. E a nossa área tem que ler, né, Sandra? Tem, Não não dá para adianta. ser só PDF, só Google, né? Tem que estudar, tem que ter uma rotina de estudos, né? Tem. Tem. Aproveitando essa sua deixa, assim, você enquanto palestrante, professor, aquele que se predispõe a estudar, a ensinar, melhor dizendo, você tem que constantemente mudar a sua didática,
Por quê? Os alunos, os ouvintes que você terá, são ouvintes da minha idade, que eu já revelei então, né? Qual é a minha idade. Então, ó, 30 se e eu me for... pouquinhos. Você vai ter, então, gente, como Sandra, sou resistente muito ao mundo eletrônico. Sandra, preciso ler muito e aquele que vai me ensinar precisa ter uma paciência comigo. Diferente desse povo que está chegando agora, desses mais jovens que estão chegando agora, que em alguns momentos eles já querem a solução do problema. Ele não quer ver a construção do raciocínio, como você falou. É. Ele não quer saber do que a legislação está dizendo sobre é coluna outras, é coluna isentas. Ele não quer, Antônio Sérgio. Ele quer dizer assim, ó, na maior parte, né? O que eu tenho que fazer? Qual é a resposta? Então você também tem que lidar com a impaciência desse público que você vai ter. Que ele veio numa história de já querer ou tudo pronto, ou já estar lá na frente, porque a intenção dele é outra. Ele não quer, entre aspas, perder tempo com esse tipo de assunto. Ele já quer a solução para ele ser desafiado para uma outra coisa. Então, olha a complicação, olha o desafio realmente. Não é fácil. Não que eu esteja falando assim, olha, nós somos o... Opa, perdão, gente, perdão. Faz parte do Faz processo. parte do processo. A gente que estava aqui do outro lado, a gente só levou um susto, Sandra, mas tudo bem, tá tudo bem com você. Vocês não quebraram a cabeça, nem eu, né? Então, assim, não que eu esteja supervalorizando a nossa posição, não é isso. Ai, ser professor, ou ser instrutor, ou ser palestrante é muito difícil. Não, mas você vai enfrentar estes desafios destes públicos mais variados possíveis. E você precisa ter a humildade de enfrentar estes públicos variados. Sandra, com 57 anos, que é mais lenta no aprender, e um aluno de 20 e poucos anos, que acabou de sair da faculdade, e ele acha, já vem com uma cultura, que ele é da geração não sei qual, e que ele precisa já ter a resposta tal, pronta para ele ir para um outro desafio, porque ele não tem paciência de ler e construir o seu raciocínio. É isso mesmo, é isso mesmo. Né? Beleza. Vamos lá para a sua quinta dica, né? A gente tem um limite de tempo no Instagram. É verdade, é verdade. Ainda mais que agora a gente caiu tudo, né? A internet não caiu, caiu o aparelho. Faz ó, já vou aprender de novo que numa próxima live não posso deixar o aparelho assim tão livre, né? Mas olha só, a última dica que eu também... E olha, de novo, né? Isso foi a maturidade. E eu espero que quem queira participar, quem queira entrar nisso, já chegue com esta visão. Ó, Sandra, precisei trabalhar muito no que eu nem tinha ideia do que eu ia ser professora. Mas eu trabalhei muito na área, fui auditora, consultora. Aí depois Deus me levou para alguém que me convidou, já nem lembro mais quem foi que me convidou. E ao longo desses últimos anos, aproximadamente 5 anos, Sandra, tenho escrito muito, né? Quem me acompanha, quem já teve a oportunidade de ler alguns dos meus livros, eu já escrevi livros sobre tributos indiretos, como regra geral, já escrevi livros de práticas fiscais, já escrevi livros, 2, 3, na verdade, de substituição tributária. Então, assim, Sandra, precisei ir para o mundo de escrever livros, como você também já escreveu, para Sandra, sentir a dificuldade de explicar como que eu vou escrever essa frase para quem está lendo, que não tem visão do todo, para ele entender.
Então, Ô, Sandra, para mim, pode falar. qual é o seu livro atual, seu último livro? Fala o nome O- dele e onde as pessoas conseguem encontrá-lo. foi pela editora Madamu, né? É guia prático de substituição, diferença de alíquotas e antecipação tributária. Não é E um legal. outro livro também sobre substituição tributária na Madamu, que agora já é 118 respostas sobre ICMS-ST. Então, assim, por eu escrever, eu fui sentindo a dificuldade, a minha formação, o meu mestrado, né, melhor dizendo, é na área de educação. E a minha tese lá no mestrado era análise de discurso. O discurso que eu tenho que fazer tão claro para o meu ouvinte entender. Não pode ter ruído entre a minha fala e a fala de quem e o ouvido de quem está me escutando. Então, quando eu escrevo, eu vou na minha cabeça imaginando qual a dificuldade de quem vai ler. Isso É, para mim ajudou bastante e ajudou inclusive, Antônio Sérgio, complementando a dica, de que eu fui melhorando a minha didática em exposição em sala de aula. o que eu estou pensando aqui, quando você para pensar como é que você vai escrever no livro, a hora que você vai preparar sua apostila de aula é a mesma coisa, né? É o mesmo Exatamente, raciocínio você é o usa na mesmo apostila, raciocínio. né? Porque você precisa mensurar a sua fala com o tempo, né? É um treinamento de 8 horas, você não pode ficar perdendo 1 hora, 2 horas no primeiro slide. Uhum. Você tem que mensurar isso. E essa minha tarefa de escrever foi mudando a minha forma de expor. Lá no meu início, de mundo acadêmico, de palestrante, blá blá blá, eu era refém de PowerPoint. Eu era É, refém de PowerPoint. Então eu ficava lá no PowerPoint, eu não lia. Mas assim, eu tinha que ter o PowerPoint porque eu achava que o meu ouvinte precisava seguir o que eu estava falando com uma imagem. Depois, faz uns 3 anos que eu mudei um pouquinho. Eu ainda uso o PowerPoint, mas olha hoje, quem foi meu aluno aqui, acho que o Luciano está aqui, que é lá da FECAP. é, Eu fui mudando, eu fui começando a ignorar um pouquinho o PowerPoint e fui escrevendo em lousa. Tanto que às vezes eu publico no Instagram, eu lá com lousa. Porque eu fui construindo o raciocínio junto com o aluno. Na lousa eu fui mostrando, o faturador de ICMS é esse aqui. Quando eu dou a saída, olha, eu emito uma nota, o destinatário vai ter que escriturar. Olha, a tributação desse aqui pode ser diferente da tributação do destinatário quando o destinatário der a saída. Então eu achei que para mim, eu escrever livros ajudou muito na minha didática, na minha fala, na minha didática, na minha paciência, na minha compreensão com aquela pessoa que está me ouvindo, pode ser pela primeira vez. Eu sou a minha mais assídua ouvinte. Eu, Sandra, sei, em alguns momentos, de cor e salteado, substituição tributária, porque eu já estou aham. cansada de ouvir eu falar sobre isso. Mas e a pessoa que está me ouvindo pela primeira vez? Né? Então, eu achei que o escrever livro, para mim, facilitou bastante a minha didática. Bacana, bacana. E o processo é esse mesmo, Sandra. Quando eu comecei a escrever, isso foi lá em 2011, 2012, no começo do SPED. Eu nem vou falar quando foi o meu primeiro livro, hein? Porque senão, olha, Legal, eu comecei lá no comecinho do SPED, eu já comecei a fazer livros lá. E isso nos ajuda muito na didática, né? O Dálcio está fazendo um comentário aqui. O professor tem que ser uma pessoa simpática, atenciosa e paciente. Isso mesmo, Dálcio, ó, isso mesmo. Você tem razão. Sandra, deixa eu só dar uma olhadinha aqui em outros comentários que a Ana, professora na UX.
usava lousa e PowerPoint. A Andréia Nascimento que está dizendo isso. Olha, viu? Olha, você vê como não é mentira, viu? Uhum. Carla Cristina está comentando aqui, muito bom. Eu acho que a Carla fez esse muito bom na hora que você estava falando dos seus livros. Deixa Ah, eu ver se tem legal, mais legal. alguém. Obrigada, obrigada. Espera aí, vamos ver se tem mais. Acho que não, acho que não. Pode continuar, Sandra. Então, o escrever sobre o assunto é uma forma de você colocar a sua didática em prática também, né? Você É, dominar e conhecer mais do assunto, né? para mim resolveu bastante. Eu acredito que hoje é lógico, né, Antônio Sérgio? São muitos anos de experiência. Faz 33 anos que eu estou na área fiscal. Uhum. Então, todos esses anos de área fiscal, 33 anos de área fiscal, 23 anos no mundo acadêmico, eu tive o prazer de lançar aqui pela Trevisan, acho que foi 1990, não vou falar agora, porque senão fica muito ruim, né? O primeiro MBA de gestão tributária em São Paulo, fui eu a coordenadora. Então, assim, foram muitos alunos que passaram pela minha sala de aula, quer seja Uhum. eu como professora, ou quer seja eu coordenando um curso, um treinamento sobre isso. Então, a gente vai, ao longo do tempo, como o Dalcio mesmo disse aqui, né? A gente vai conhecendo as pessoas. E você ontem falou uma coisa muito interessante, que eu concordo em número, gênero e grau. Você precisa gostar de gente. Para você Uhum. ensinar, você precisa gostar de gente. Porque É. você estará a todo momento com gente. Gente que quer conhecer, gente que às vezes quer puxar o seu tapete para ele naquele momento se sobressair. Então a gente. Em sala de aula, né, Sandra? De vez em quando aparecem umas figurinhas assim também, né? Acho que a Não pessoa é? fala, hoje eu vou derrubar alguém, e vai ser o negão. Hoje eu vou derrubar o negão na aula. Então, assim, ao longo de todos esses anos, eu passei realmente por muitos desses perrengues, muitos. E cada vez que, de novo, eu errava ou eu perdia a paciência, eu já perdi muita paciência em graduação, né? Porque eu também fui professora de graduação e em alguns momentos, enquanto eu ainda estava no meu salto alto de advogada professora, com o meu taierzinho, tudo combinando, com as minhas joias e tudo mais, eu perdia muita paciência, porque eu me sentia a detentora do conhecimento. E graças a Deus, Deus foi propiciando para mim algumas pedrinhas estas pessoas, né? Que Aham. foram me desafiando e foram dizendo, ó, desce aí, desce que você não é tudo isso não. E esses erros que eu fui cometendo, nossa, tudo isso é experiência, mas, de novo, começa. O ótimo, como é que é aquele ditado? O ótimo é inimigo do bom. E a gente Isso. nunca será ótimo. Eu, Sandra, nunca serei ótima. E se Uhum. eu continuar querendo assim, eu só vou enfrentar quando eu for ótima, a gente não vai começar. A gente não vai começar. É verdade, verdade. Sandra, a gente está perto de completar uma hora. Eu vou te fazer um convite aqui em público, com todas as testemunhas presentes. Eu gostei desse tema que você falou aí, da sua tese. Eu queria que você pensasse se você consegue pegar essa sua tese e a gente condensar num papo de uma hora, talvez com dicas, Legal. talvez com orientação, como você ficou legal, mas acho que isso é muito bacana, não só para o professor, para o consultor, mas mesmo para quem trabalha na área tributária, né? Ter essa visão de compreender, porque para você passar bem, você tem que compreender. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem avançar porque lê o texto, mas não compreendeu o texto. Ainda Pois mais é, tributário. Então, se você quiser e achar bacana, depois você me lógico.
vamos marcar um papo para falar dessa sua tese. Legal? Vamos, vamos sim, vamos sim. Quero agradecer a sua disponibilidade, a sua boa vontade de estar aqui se doando mais uma vez para a galera. Quero Ai, agradecer a que bom. galera que parou aí o horário de almoço para nos ouvir. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Provavelmente vamos olhar as agendas, né? Talvez a semana que vem eu volte aí com a professora Sandra. Amanhã estou com a Fernanda, vamos falar sobre palestra, né? Como é que eu me coloco no palco para fazer uma palestra. E na sexta-feira vamos falar com o Luciano Macário sobre como é que é ser um consultor. Luciano é consultor e eu quero Sim, abordar também um pouco desse mundo da consultoria, né? Como é que é se tornar consultor. Bacana? Sandra, muito legal. obrigado. Imagina, E já vai imagina. pensando aí no nosso próximo papo, então, hein? Com certeza, vamos conciliar nossas agendas. Vamos sim, eu gosto muito. Eu gosto muito, eu quero te agradecer, parabenizar você e parabenizar todos os que estão nos ouvindo, porque eu sei que é um momento muito difícil e que quem está na área fiscal, tributária, de RH, pessoal, folha, são profissionais que também estão se doando, porque estão sendo desafiados a todo momento com essas legislações absurdas e a gente precisa ficar pronto. Então eu agradeço, eu me coloco à disposição. Sandra, muito obrigado, viu?